Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhe nesta prece. Amado Pai, que os amigos espirituais possam nos unir em pensamento. E eu, que estou nesta casa cheia de luz, possa emanar bons fluidos. Os meus irmãos espirituais possam encaminhar a todos os necessitados fluidos balsâmicos e salutares. Possam levar aos meus irmãos que me ouvem esperança, fé em dias melhores. E que o amado Mestre Jesus adentre em todos os lares, radiante, cheio de luz e amor. Que seja possível contar com meu mentor Erasmo Gurgel no decorrer deste trabalho. Eu, apenas médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o Evangelho e suas predições. Nós iniciamos utilizando o livro A Gênese, capítulo 16. E Kardec nos explica que o dom da predição está fundado nas propriedades da alma e nas leis das relações entre os mundos visível e o invisível. A faculdade que se desenvolve providencialmente em situações de perigo, grandes calamidades e também revoluções. Então, Kardec vai nos explicar que esta capacidade de prever os acontecimentos futuros pode estar ligado ao estado de desmaterialização do espírito. Então, a extensão e a penetração da vista deste conhecimento do futuro serão proporcionais ao estado de depuração e elevação do espírito. O espírito inferior, ele tem a visão limitada, porque ele tem maior dificuldade de se afastar do globo em que ele está, e também porque a grosseria do seu perispírito vela as imagens como se fosse um verdadeiro nevoeiro. Já os espíritos encarnados, eles também podem prever, mas eles terão uma visão mais limitada, porque o espírito vai ter mais facilidade decorrente da maior agudeza da sua visão moral. E além disso, ele consegue compreender mais facilmente as coisas extramateriais. Quem tem a faculdade de prever, consegue ter conhecimento do futuro a partir do sono, da dupla vista, do estado de vigília e também sonambulismo. É quando a pessoa vê os acontecimentos futuros como se estivessem desenhados num quadro, chama-se fotografia do pensamento. É quando a alma se desprende do corpo e adquire faculdades de espírito livre. Se esta pessoa for adiantada como um profeta, ele consegue ter uma missão, ele recebe missão. E quando ele tem esta revelação do futuro, ele pode transmiti-la instantaneamente. Ou então ele vai guardar, conservar uma lembrança ao despertar. Se ele não puder fazer esta revelação, se ela tiver que permanecer secreta, ele a esquecerá. Ou então guardará uma intuição que o guiará instintivamente. Nós ainda podemos dizer que todos os acontecimentos que são futuros para nós, homens encarnados, eles são o presente para o espírito, que pode observar e dizer com certeza em qual época acontecerá. Se ele não revela, é porque ele não deve fazer isso. É porque esta revelação seria prejudicial ao homem, influenciando no seu livre-arbítrio, paralisando o seu trabalho, que é essencial para promover o seu progresso. Portanto, todas as informações que se mantêm
escondidas, que se conservam, então, sem serem reveladas, é porque isso é importante para o homem, conservar, então, este conhecimento sobre o bem ou o mal, mantê-lo desconhecido, é fundamental para que ele tenha suas provas. Quando nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos que decidir qual o melhor caminho que seguiremos. Disso vem nossas provações. O homem, ele deve trabalhar pelo progresso geral. Então, ele vai ter, sim, toda esta possibilidade de atuar para o trabalho comum. Este homem, ele pode ter uma intuição do que vai acontecer e pode trabalhar para que estas coisas se desenvolvam e utilizar isso no momento mais adequado. Eu preciso utilizar um exemplo. Erasmo me envia, então, uma lembrança. Antes de suspendermos as aulas da evangelização, eu estava em minha casa e fazendo as minhas tarefas rotineiras, quando Erasmo me disse: "Você não vai fazer a aula para a evangelização?" Já sabíamos da suspensão das aulas por conta da pandemia, e eu mentalmente disse: "Não tem aula." E ele disse: "Não terá se você não fizer." Portanto, questões que são encaminhadas por cada um de nós para o progresso geral. Os espíritos podem, então, de alguma forma nos alertar, dando sinais para que cada um de nós atue para o bem comum. Decorrente disso, cada um de nós participou de uma maneira efetiva, eficiente, para que a evangelização estivesse até hoje sendo levada para todos os nossos evangelizandos, graças a Deus. Ainda nós podemos dizer, segundo Kardec, que os acontecimentos da vida são consequência do modo de agir de cada um. Então, dependendo da capacidade e da habilidade de cada um de nós, nós teremos êxito. Cada um é suficientemente capaz de produzir o seu futuro, de construir o seu destino, não está submetido a fatalidades. Portanto, conhecendo o caráter de cada um, nós podemos predizer também o seu futuro. Já os acontecimentos com interesse da humanidade são regulados pela providência divina. Quando está nos planos de Deus que uma coisa aconteça, ela simplesmente vai acontecer. O homem, ele tem liberdade de aceitar ou não cumprir uma missão que lhe foi enviada e aceita voluntariamente. Ele aceita no plano espiritual, mas quando está encarnado, ele pode recusar esta missão que lhe foi entregue. É claro que desta maneira ele perderá os benefícios que teria realizando sua missão e ainda será responsabilizado por todos os prejuízos, todos os atrasos, fruto de sua negligência e má vontade. Se o homem for um obstáculo para os planos de Deus, ele o afasta com um sopro. Os acontecimentos futuros, eles podem ser preditos, eles podem ser, então, enviados pelo plano espiritual, se convier que sejam avisados para nós. As predições são acontecimentos do futuro, pessoais ou gerais, se for necessário que o homem tenha este conhecimento. Os espíritos, eles agem como conselheiros ou amigos na medida de sua perspicácia. São advertências para nós. No livro A Gênese, capítulo 17, as predições do Evangelho, Allan Kardec nos traz inúmeras predições e explica cada uma delas. Nós utilizamos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8,
Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se perturbem, é necessário que as coisas ocorram. Isso não será o fim, porque se levantará povo contra povo, reino contra reino. Haverá pestes, fome, tremores de guerra em diversos lugares. Estas coisas serão o início das dores. E Kardec nos explica, em primeiro lugar, sobre as calamidades de todos os tipos que atingiriam a humanidade para que a dizimasse. As calamidades que estavam engendradas, relacionadas à luta do bem e do mal, também da fé e da incredulidade e das ideias progressistas contra as retrógradas. Além disso, Kardec nos fala sobre a difusão do Evangelho por toda a Terra, estabelecido em sua pureza primitiva. Depois disso, viria o reino do bem cheio de paz e fraternidade universal, proveniente do código de moral evangélica praticado por todos. E assim chegaremos no reino de Jesus, onde todos os homens viverão sob a sua lei. Depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. E aí nós nos perguntamos, quando acontecerão essas coisas? Ninguém o sabe, nem mesmo o Filho, disse Jesus. Mas quando estas coisas acontecerem, disse Kardec, os homens teriam indícios, receberiam então anúncios, estando mais relacionados ao estado moral, fenômenos sociais aconteceriam muito mais do que os físicos. Ele ainda nos explica que quando o Evangelho fosse pregado por toda a terra, haveria a queda do mal, seria o fim do mundo de preconceitos, fanatismo, orgulho, egoísmo, incredulidade e más paixões. Portanto, quando o Evangelho for pregado por toda a terra, o fim chegará. Nós podemos utilizar o livro Os Quatro Sermões de Jesus, Paulo Alves Godoy, e ele nos explica que tudo isso está contido no sermão profético. Quando Jesus nos fala de grandes dores e tribulações que acometeriam toda a humanidade. Isso porque a humanidade ignorou seus preceitos evangélicos. Então ele fala sobre guerras, pestes, fome, maremoto, terremoto e grandes tribulações que a terra passaria. Mas Jesus nos recomenda alimentar a fé robusta, porque somente aqueles que perseverarem serão recompensados como verdadeiros ceareiros. Isso precisa acontecer, segundo Paulo Alves Godoy, para que a terra possa ingressar no mundo de regeneração, onde os espíritos rebeldes, ou seja, obstinados no mal, não mais renascerão. Ainda no livro A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos. São chegados os tempos marcados por Deus para que os novos acontecimentos, para que as grandes calamidades chegarão para a regeneração da terra. A terra que é submetida à lei do progresso e progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e também moralmente pela depuração dos espíritos que a habitam. Nós ainda dizemos que o planeta Terra, com todo este avanço, será habitado por seres cada vez mais aperfeiçoados. Isso porque esta moralização será proveniente da elevação da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Estes sentimentos se elevarão
por conta da destruição de tudo o que superexcita orgulho e egoísmo. A nova ordem conta com seres cada vez mais depurados. E Kardec ainda diz que as lutas de ideias é que seriam tudo que fosse necessário para os graves acontecimentos que foram preditos. Portanto, com toda esta transformação, aparecerão homens novos, ou seja, regenerados. Desta forma, a Terra, ela seria então cada vez mais preenchida por seres novos, com sentimentos e com ideias diferentes das que vemos atualmente. E neste contexto, a Terra, então, seria tomada por um momento de transformação, de crescimento moral, onde fraternidade e fé seriam a base da nova ordem social. No livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius nos explica que os sinais dos tempos têm como objetivo advertir os homens sobre tudo o que poderia lhe agredir, lhe fazer mal. E todas as grandes catástrofes, elas foram preditas, elas tiveram seu prenúncio. Portanto, inúmeros acontecimentos poderiam ser evitados por nós. Vinícius diz que seriam evitados se o homem agisse com mais sabedoria. E nós, então, podemos utilizar este momento atual, onde o mundo todo vivencia a pandemia, onde é um acontecimento para a humanidade, então, regido pela providência divina. Teria que acontecer, mas Vinícius fala que estes males, eles são muito mais evitáveis do que curáveis. Enfim, de tudo isso nós podemos tirar que já tínhamos informação no Evangelho. Por que sofremos tanto? E é com isso que Erasmo traz a reflexão de hoje. Nós precisamos mudar a consciência. Desde ontem, com situações que vivencio durante meu trabalho com os pacientes, Erasmo me envia a reflexão. Se nós estamos sofrendo por nós mesmos, porque estamos doentes, ou porque temos entes queridos adoecendo, porque perdemos familiares amados, se nós estamos sofrendo, nós já nos demos conta de que nossos dias não são controlados por nós. Até quando estaremos aqui, reencarnados? Será que é necessário fazermos uma reflexão de todos os pontos que já abordamos para nós e para aqueles que vivem conosco? E eu explico melhor. Você, meu irmão que me ouve, você já deixou tudo em ordem, se for preciso partir? Porque as pessoas que vivem conosco precisam ser independentes de nós. E nós precisamos ser independentes deste corpo e desta vida. Estarmos livres para aceitarmos os planos de Deus. A reflexão é simples. Você já pensou no momento atual e já se colocou numa situação de que estou nas mãos de Deus para tudo o que tiver de ser? Eu, que não sou insubstituível? Eu que posso partir amanhã? E como ficarão os meus familiares? Minhas filhas têm que ser independentes de mim. Meu marido tem que ser independente de mim. E todos os locais onde estou inserida, meu trabalho do plano físico e espiritual, tem que ser independente de mim. Tudo tem que caminhar, se por acaso eu partir. Mas principalmente, eu tenho que ter em mente que vou cumprir os planos de Deus por vontade própria e por amor a Deus, me colocando em suas mãos da forma que tiver de ser. O que tiver de acontecer está perfeito, porque é dos planos de Deus. Eu agradeço pela oportunidade que tive esta noite. Por favor, me acompanhe nesta prece. Amado Pai,
que possamos ter consciência do seu amor por nós e de que tudo é traçado para a nossa evolução, para nos ajustarmos à sua lei. Senhor meu Pai, me dê clareza mental, me dê consciência de compreender os teus desígnios na minha vida, de compreender que este momento é tão pequenino diante de toda a eternidade que se abre para mim e para todos aqueles que amo. Pessoas que estarão para sempre ligadas aos meus sentimentos mais profundos. E neste momento, que os seres que estão me ouvindo, todos eles recebam o amor do amado Mestre Jesus e os fluidos balsâmicos dos meus amados amigos espirituais. Eu que agradeço muitíssimo pelo mentor Erasmo Gurgel que trabalhou comigo esta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a você que me ouviu mais uma vez. Tenha uma excelente noite, cheia de paz e luz.